aqui, aproveitando que eu vou puxar agora dos reality shows de culinária, curiosíssimo pra isso, mandar um salve pro pessoal do chat que tá mandando aí um salve pra gente, pro Carnivore, pra Chofã, pra Sandra, pra Mariana Viveiros, beijo pra vocês. Se vocês não seguem a gente, vamos lá, as nossas redes sociais, a Mayara vai deixar passando aqui pra gente, vocês tratem de curtir, compartilhar, tudo nosso aí, porque é legal. Mas aí de reality shows culinários, eu adoro culinária. Eu gosto de ver reality shows. Você cozinha? Sabe? Eu cozinho. Eu fiz, inclusive, um programinha Ele meu. deve cozinhar mesmo, assim. O Fefe ainda fez assim, ó, com a cabeça. Fez. Não, eu cozinho. Eu não sei se eu sou bom, mas eu gosto de cozinhar. O que fode pra mim de cozinhar é ficar em pé. Minhas costas começam a doer, porque eu sou um pouco alto, aí a pia é meio baixa, aí você vai cortar, e puta, dá 40 minutos eu já falo, caralho, que ideia de merda que eu tive de cozinhar isso aqui. Mas... eu fiz, inclusive, um programinha na quarentena, quando eu achava que a quarentena ia durar 40 dias, eu fiz lá, tipo, acho que 25 episódios semanais de receitas que eu colocava lá e fazia e filmava. Mas cansei, acabou meu arsenal de receitas, não sabia mais onde pesquisar essas coisas. É a vida. Mas eu queria falar de reality shows culinários, cara, porque é um negócio que eu tendo apreço pela comida, eu vejo isso e às vezes me incomoda, por exemplo, tipo, sei lá, pegar o MasterChef da vida. Por exemplo, tem lá competidor pra caralho, não sei o quê. Puta, parece que tem um desperdício de material muito grande, assim, tipo, sei lá, os caras fazem 3 pratos e os jurados comem 1, 2, assim, sobraram 2 pratos. O que acontece com essas coisas, geralmente em programas de culinária, que sobram, assim? Fica pra equipe, vocês doam, vocês jogam fora? Vamos lá, então tem duas coisas. Tem o produto final que eles conseguem produzir e que às vezes eles produzem em uma quantidade muito maior e acaba sobrando. E tem muita coisa de desperdício mesmo que a pessoa, na pressa e na ânsia de querer fazer uma coisa bacana, acaba desperdiçando. A gente tem, sempre em reality show, um departamento de culinária. E antes das pessoas entrarem e fazerem a prova e tudo mais, a gente faz uma volta no cenário com essas pessoas, a gente mostra onde estão todos os ingredientes. A pessoa, dependendo do programa, ela já sabe mais ou menos o que ela vai precisar, o que ela vai precisar cozinhar, e tem uma orientação desse departamento para que elas não desperdicem muito. Então às vezes até tem medidores assim para a pessoa não precisar pegar o saco de farinha inteiro de 5 quilos, tem um potinho já separado, isso aqui tem 1 quilo de farinha, quanto você vai precisar na sua receita? Eu vou precisar de 500 gramas, então saiba que é meio potinho desse daqui. Então tem toda uma organização que a gente faz antes com esse departamento de culinária para não desperdiçar na hora de estar realizando, e o depois a gente chama da xepa. Então Então, por exemplo, tem no Que Seja Doce, por exemplo, que é um reality show que eu fiz. São 3 jurados só que provam. E aí a pessoa faz uma torta grande. Então, são 3 fatias dessa torta. E aí os jurados provam cada uma fatia. E sobra todo o resto da torta. Vai para a xepa. Aí a xepa é um cantinho do estúdio lá, que depois quem quiser passar lá e comer, pode passar lá e comer. Tá, entendi. Mas é isso, assim, geralmente a gente come o que sobra da gravação e o que acaba sendo desperdiçado ali por um vacilo do participante, a gente joga fora mesmo, mas a gente tenta orientar ele ao máximo para que ele não desperdice. Porque, mano, às vezes eu vejo, assim, sei lá, você tem que fazer um prato, assim, que é, sei lá, um purê, cogumelos e uma salada, sabe? Aí a pessoa vai lá e lava e prepara, tipo, 6 ramos de alface. Eu falo, caralho, mas pra que você fez isso, velho? Se sobrar e ficar bom, todo mundo come depois. Todo mundo come. E por falar de ficar bom, você já presenciou algum jurado de algum programa de reality de culinário que você fez que realmente odiou o que comeu, assim, tipo, quase... Vários. Daí você... Vários. Mas você pega essa reação? Como é que é? Sim, grava. Grava mesmo? Grava. Da hora, era só engraçado, né? Tecnicamente, todo mundo só assiste com o nome coisa de culinária pra ver o cara ficando assim, meu Deus, olha o erro que você cometeu, na verdade.
Não, é óbvio que a gente orienta os jurados e o apresentador para também não escrachar a pessoa. A ideia não é essa, assim, nunca. Pelo menos os realities que eu fiz assim de culinária, nunca foi a ideia escrachar a pessoa. Mas às vezes está ruim, tá ruim. E aí a gente pede para a pessoa, pro jurado explicar tecnicamente por que tá ruim. Ele fala, você colocou muito sal, tá muito salgado, você colocou muito sal. Ele não vai falar, puta, que merda, que lixo, vai cuspir a comida. Ele vai ter que engolir lá, tem um copinho d'água sempre ali para ajudar. Mas ele vai falar, cara, tu colocou muito sal, ou então você trocou o sal pelo açúcar, fala, queimou. Fala assim. Acontece, tá? Porque é engraçado, assim, porque às vezes a gente vê, assim, porque a gente tá acompanhando o processo e o jurado não necessariamente, assim, tá em outra sala, ou tá longe, não tá sendo ali filmado, né? E daí você vê, ela está fazendo um purê de batata e daí, às vezes, ela colocar leite, ela coloca, mano, sei lá, petróleo, tá ligado? E, tipo, não percebe. Entendi. Uma coisa que a gente costuma fazer também, até para equilibrar um pouco, porque tem vezes que tem um que se destaca muito, ou pelo fato de ser muito bom, ou pelo fato de ser muito ruim. E aí a gente tenta equilibrar. Então, quando a gente vê que acontece alguma coisa desse jeito, a gente fala, ok, a gente já entendeu que esse tá... E aí a gente fala no ponto com os jurados. A gente fala, ok, a gente entendeu que esse está super bom. Então, para os outros que vierem, a gente precisa falar bem também para a gente deixar um pouco mais equilibrado, para a gente não entregar logo para o público. Então, assim, se tiver muito ruim, e aí é uma coisa que eu sempre faço, se tiver muito ruim, não tiver jeito, aí não tem jeito, azar, der um azar. Mas se der para equilibrar de alguma forma, se você olhar o copo meio cheio aí e enxergar características e qualidades bacanas desse prato, vamos por elas. Ao invés da gente falar, não, errou aqui, ai, cara, a massa podia ter ficado mais 2 minutos no forno. Não precisa falar que vai ficar mais 2 minutos no forno, não faz tanta diferença assim. Eu sei que para você, que é especialista, faz, mas para o público em casa não faz tanta diferença. Então, ao invés de dizer isso, diz que a sua massa ficou quase perfeita. Você percebe a diferença? Tipo assim, sim, cara, faltou 2 minutos a sua massa. Senão. Não, e ainda dá esperança pra ele continuar vivendo. Não é tipo, puta, você errou e você é um lixo. É tipo, porra, você quase chegou lá, entendeu? Puta, quase é foda, vou me esforçar mais. E aí a gente tenta deixar equilibrado para não entregar logo de cara também o que aconteceu no reality show ali, pra gente poder manter um pouquinho de suspense. Mas se tiver muito ruim, se tiver muito bom, aí não tem jeito, cara. A gente não tem nem como segurar muito os jurados. Sim. Porque também é legal nessas situações espontâneas, né? Também. Sim. A ideia não é ser um Hell's Kitchen da vida, né? Onde que o objetivo é literalmente o cara tá lá mandando todo mundo a merda lá e fala assim, só é isso que é essa sua função, né? É tipo isso. Você então, já entrou sabendo, né? Até o próprio MasterChef, sabe? Já teve até coisas disso que a pessoa que estava lá meio que humilhou demais o outro e as pessoas não reagem bem a esse tipo de coisa. Porque às vezes o cara errou um prato ali e ele só errou aquilo. Daí o cara é tão humilhado que tipo, não faz sentido. Eu vi uma coisa ruim, né? Eu acho que isso foi mudando, cara. Eu acho que o início dos reality shows tinha muito isso, assim. Todo mundo gostava daquele jurado malvado que escrachava muito, não sei o quê. E aí, aos poucos, a galera foi tendo um pouquinho mais de, sei lá, compaixão com os participantes e a galera já não curtia mais ver a pessoa sendo escrachada. Então, aos pouquinhos, isso foi sumindo um pouco dos realities. Entendi. E só uma dúvida de sistema, de operação dentro de reality de culinária. Quando alguém vai fazer alguma merda muito grande, assim, tipo, alguém chega lá e, tipo, você fala pro apresentador, tipo, vai lá dar um toque naquela pessoa que aquilo ali vai dar merda, ou não sei o quê, tipo, porra, vai explodir a panela do cara, pede pra ele prestar atenção, que tá queimando, sabe? Tudo que vai colocar em risco, sei lá, a vida do participante, ou, sei lá, a integridade física dele ali, ou dos jurados, é óbvio que a gente não vai deixar a pessoa fazer, né? É óbvio, mas é legal saber de você que manja disso. Não, mas eu lembro que teve uma vez que eu tava rodando um programa de culinária para o GNT que chamava Cozinheiros em Ação. E um dos cozinheiros, por distração, cozinhando rápido, não sei o que, pegou o pano de prato, jogou e continuou cozinhando aqui. De repente, o pano de prato começou a pegar fogo. Aí um câmera, ele ficou apavorado, ele catou o pano de prato, jogou no chão e ficou pisando, não sei o que, e todo mundo parou, olhou.
Aí, por um acaso, eu costumo ficar no switcher, né? Mas por um acaso eu estava no set, nesse momento eu falei para ele, você gravou antes de apagar o fogo? Aí ele falou, não. Eu falei, cara, você tá com a câmera aí na mão, você é o cara que tem que gravar essas coisas, não é para você apagar o fogo. A gente tem um bombeiro aqui. Nunca acontece nada nesse estúdio, no máximo a pessoa corta o dedo, aí vem o bombeiro para colocar um band-aidzinho, para cuidar, não sei o quê. A hora que pegou fogo, a gente podia chamar o bombeiro, não sei o quê, mas grava para mim. Então é meio isso, assim, cara, depende. Então, tipo assim, pegou um fogo no pano de prato. Não explodiu o estúdio porque pegou um fogo no pano de prato. E a gente tem um bombeiro lá no estúdio. Ele tá cuidando disso. Mas aí o câmera foi lá e apagou. E eu falei, pô, jura que você não gravou essa cena? O participante distraído deixou pegar um fogo no pano de prato. Caralho, que da hora. Inclusive, teve uma pergunta aqui que é exatamente essa, né? Teve alguma cena que você já perdeu e falou, putz, perdi isso, agora não vou refazer porque daí fica falso, então só perdi, assim, a pergunta. Cara, direto. Tipo essa, por exemplo. Não vou botar fogo de novo. Por exemplo. Porque eu acho, que é um caso que, às vezes... que às vezes chega uma coisa assim, algo muito perigoso aconteceu e todo mundo realmente tem que parar e dar atenção àquilo, mas, sei lá, um pano pegando fogo, eu acho que... É o que você falou, tem os bombeiros aí, né? Então você filma e daí cada um faz a sua parte, mais ou menos assim. Mas acho que ele entrou em desespero e falou assim, meu Deus do céu. Já teve apresentador, eu não posso dizer quem, né? Mas já teve apresentador que no final do programa deu o prêmio para a pessoa errada, trocou o nome na hora. Que da hora, mas velho. Nesses casos tem que gravar, né? Aí ferrou, né? Não, aí a gente corta editar, né? E aí a gente edita. A gente entra lá e fala, não, lembra que não é assim. Vamos fazer de novo, vamos fazer direito, fazer mais uma vez, vamos lá. E aí a gente explica para a pessoa, fala, confundiu, acontece, enfim. Mas já aconteceu isso. Então o prêmio vai para Caio, e não, era o Fefo. Da hora. E esse lance dessa, que eles ficam deliberando ali para ver quem que vai ser o ganhador, é realmente um negócio só dos jurados mesmo? Tem alguma participação de alguém de fora ali falando ou não? Então, tem nesse sentido que eu te falei, assim, às vezes quando uma pessoa vai muito bem ou quando uma pessoa vai muito mal, a gente orienta para tentar equilibrar, às vezes. Tem vezes que não tem jeito, que fica explícito ali, aí a gente não tem como tentar nivelar todo mundo. Mas quando a gente consegue nivelar, é legal para a gente manter um pouquinho de suspense pro programa. Mas a orientação é essa. É a única dessa. Tipo, o resto eles podem falar o que eles quiserem, cara. Tá. Não, mas na tomada de decisão, tá ligado? Tipo, realmente ficaram em dúvida entre duas pessoas ali. É um negócio que é realmente eles que partem ali. O que acontece? A gente grava essa cena deles deliberando ali, e aí necessariamente eles não precisam tomar a decisão ali. Aí a gente corta, aí a gente vai todo mundo pro camarim, aí a gente conversa depois ali no camarim, e aí, você vota em quem? Você vota em quem? Aí empatou. Cara, a gente tem que desempatar. E aí, como é que a gente faz? E aí a gente vai conversando até chegar num consenso. Então, é isso que eu falo, que eu tento sempre ser o mais verossímil possível. Eu poderia fazer o inverso. Eu poderia decidir no camarim, depois voltar e fazer a cena. Mas eu prefiro fazer a cena, descobrir que a gente está com um impasse ali, ir para o camarim, e aí lá a gente define, tá, mas vamos pensar em todos os pontos que aconteceram. Aí a gente começa a pegar, sei lá, retrospectiva de tudo que aconteceu. Porque se na hora da prova ali, tipo, empatou geral mesmo, empatou, não teve jeito, empatou. Aí vamos pensar, então, pessoal, como é que ela trabalhou na cozinha, como é que foi o trabalho dela, para a próxima prova, quem que vai ser mais bacana para competir com o outro. Entendi. Mas isso quando rola empate. Aí a gente também abre essas outras possibilidades de poder juntar. Criam-se novos critérios, né, para avaliar, né? Porque eles avaliam quando eles estão ali avaliando o doce, eles estão avaliando mesmo pela prova, pelo doce, o prato, a colher que seja ali. Eles estão avaliando ali o sabor, os ingredientes e tudo que eles estão vendo ali, a técnica, tudo mais. Mas aí empatou, aí a gente tem que trazer outros elementos para poder desempatar. Entendi. Eu acho que pode acabar gravando duas coisas diferentes, né? Porque vocês têm de bruto gravado, acaba fazendo uma coisa a mais, daí depois vocês decidem depois na questão da edição. Então você faz então vamos falar que empatou e tal pessoa ganhou. Agora vamos falar que a outra pessoa ganhou, né? Vamos ver as coisas diferentes. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, eu já vi fazerem, mas eu nunca fiz.
Eu já ouvi que faz isso, grava 2 finais, grava 2 possibilidades, mas esse tipo de coisa eu não faço. Entendi. Pompeu, a gente recebeu aqui uma pergunta da Mariana Viveiro, está participando bastante, hein, danada. Gosto assim. Muito bem, muito bem. Se você já teve problema com algum participante, tipo alguém ficar putinho, dar chilique, querer matar o outro, sei lá, Já tive. Lembrando, né? Triste já tive, né? Não, já tive e não foi um, foram vários, assim, pessoas que não concordavam com as regras, aí tinha que explicar as regras de novo, enfim, pessoas que achavam que a gente de alguma forma estava querendo boicotar eles para pegar algum tipo de reação. Isso acontece direto, cara. Direto. Mas nunca chegando ao extremo, assim, precisar. A gente já teve, a gente já descobriu pessoas que tinham problemas psicológicos e que tipo ela já não tinha mais nenhum tipo de caso há muito tempo e chegou lá no reality show por conta da pressão, por conta da correria, do cansaço, acabou voltando tudo e aí ela teve que desistir. Mas briga mesmo de sair na mão, assim, por exemplo, acho que nunca teve. Mas de discutir, de brigar, de ficar chateado, ou então de deprê, assim, bastante. E acontece, porque querendo ou não, a gente. A pessoa tem é muito louco isso, assim, do reality show. A pessoa tem o sonho de não só se dar bem na coisa que ela faz bem ali, que seja o que for, seja culinária, seja maquiagem, seja modelo, o que for. Então ela tem esse sonho de conseguir isso, mas é puxado, cara. É uma diária cansativa, não é fácil, assim. E, querendo ou não, a gente acaba explorando um pouco esse lado. Então, assim, não são situações reais da vida, assim. A gente acorda muito cedo as pessoas e leva elas para um ambiente, elas têm que ficar muito tempo, às vezes, no camarim sem fazer nada, cara. E o camarim é 4 paredes ali, né? Não tem nada para fazer e, de repente, a pessoa chega lá e tem só 1 hora para cozinhar. E aí é 1 hora para cozinhar mesmo, porque se ela não cozinhar em 1 hora, a gente não consegue fazer tudo que a gente precisa fazer na nossa diária. E aí depois tem o deslocamento, a gente precisa deslocar com a pessoa para ir para outro lugar, e a gente chega atrasado, e a gente não pode estourar a diária. Então é muita pressão para quem participa. E ela não... sei lá, acho que uma coisa é ela saber que isso acontece, outra coisa é ela viver isso de verdade. Sim. E aí tem gente que acaba não dando conta mesmo e acaba se estressando. E é pesado. É pesado pra gente da equipe, e imagino para eles que têm o sonho de se dar bem ali. Vem o reality show como uma oportunidade da vida. E para alguns cara. Para alguns é a oportunidade da vida. Tipo, quantas pessoas, só pelo fato de não ter um troféuzinho, por exemplo, do que seja doce, aumentou não sei quanto o faturamento da doceria, ou então das entregas de doce que fazia, ou então a modelo que não era nada, não era ninguém, conheceu um monte de fotógrafo, conheceu um monte de maquiador e começou a pegar trabalho por conta da exposição que ela teve no programa. Sim. Então, querendo ou não, a gente acaba mudando um pouco a vida das pessoas. Porra, isso aí mas é pesado. É bem legal, né? Mas é pesado. É uma responsabilidade, né? Também. Esses de obra que a gente está fazendo, esses do Decole-se, 99,9% das coisas quem faz é o participante. Só as coisas que a pessoa não dá conta de fazer mesmo, as famílias não dão conta de fazer, que a gente manda uma pessoa lá também, a gente evita por conta da pandemia, mas sei lá, tem uma instalação de porta. A pessoa não vai conseguir instalar uma porta e precisa ter uma porta ali, enfim, porque está no projeto da arquiteta e porque precisava colocar uma porta ali para dividir o ambiente. A pessoa não vai conseguir colocar uma porta no tempo que a gente tem, então a gente manda um profissional colocar. Mas, cara, ela que pinta toda a parede, e aí ela que faz toda a parte de furação e de fixação, e as diárias às vezes duram 12 horas, é cansativo. Então, a pessoa chega no final, sabe, tipo maratona, quando a pessoa corre uma maratona, que ela chega muito feliz porque conseguiu completar a maratona, mas ela está exausta. É mais ou menos essa sensação que as pessoas têm quando elas terminam um reality show, assim, do tipo... É tudo muito intenso, assim, né? Sim, com certeza. E o engraçado do reality show é que as pessoas estão, tipo, se dispondo a isso, né? Porque a gente, na nossa vida, normalmente, a gente tá buscando conforto 24 horas por dia, tá ligado? Só que quando você tá num reality show, você tá, tipo, falando, tá, ok, me usem, tá ligado? E eu preciso mostrar as minhas habilidades ali pra poder ser visto, pra poder conseguir alguma coisa, né?